Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rodrigo Gimenez. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre os animais sinantrópicos. Nós vamos aprender hoje o que são esses animais sinantrópicos, alguns exemplos, algumas doenças que esses animais podem transmitir para os seres humanos e também os acidentes que esses animais podem ocasionar aí ao encontrar com o ser humano aí no nosso dia a dia. Antes de começar a falar sobre os animais sinantrópicos, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e não esqueça também de compartilhar aí com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá, vamos aprender, um pouquinho sobre os animais sinantrópicos. O que são aí os animais sinantrópicos? Animais sinantrópicos nada mais são do que os animais que dividem o ambiente com o ser humano, que vivem ao redor das residências ou às vezes até mesmo dentro das residências dos seres humanos, podendo causar acidentes e transmitir doenças aos humanos. Exemplos aí de animais sinantrópicos mais comuns são os pombos, os morcegos, os ratos, escorpiões, baratas, serpentes, caramujo africano, aranhas e um monte de outros animais, alguns exemplos que não estão citados aqui. Então vamos começar falando aí do escorpião ou dos escorpiões. Os escorpiões são exemplos aí de animais sinantrópicos. Esses escorpiões geralmente vivem aí próximos das residências, muitas vezes acabam entrando dentro das residências, entrando dentro de calçados, por exemplo, de sapatos deixados na porta de casa ou até mesmo guardados. E aí, quando você vai calçar esse sapato, e ele está ali dentro, ele pode acontecer um acidente, ele pode ferroar você. Ele vai ter aqui esse ferrão que o pessoal fala, que é o aguilhão, ele tem uma glândula que produz uma toxina aqui, e ele vai acabar injetando essa toxina na pessoa, causando alguns problemas. Então, esse é o problema do escorpião, ele causa acidentes. E o que fazer em casos de acidentes aí com escorpiões? Esses acidentes, geralmente aqui no Brasil, eles são de grau leve para moderado. Geralmente vai causar uma dor aí no local durante algumas horas. Recomenda-se, quando acontecer o acidente com o escorpião, seja qual for, procurar uma unidade básica de saúde o mais rápido possível. De preferência, tirar uma foto do escorpião, se for possível, se ele não foi esmagado. A gente não recomenda matar nenhum desses animais, até porque eles também vivem nesse local, Nós chegamos depois deles já viverem nesses locais, Mas então tira uma foto e leve a foto desse animal para o médico, para identificar qual é o procedimento que vai ser melhor aí para resolver o problema. Antes de ir, recomenda-se lavar bem o local com água e sabão, apenas isso, tá? Então isso que nós devemos fazer no caso de acidente aí com escorpião. O que nós não devemos fazer em hipótese nenhuma no caso de um acidente com algum tipo de escorpião. Nós não devemos fazer o famoso torniquete, amarrar aí a perna, a mão ou o dedo, tá? Algo que era muito feito no passado, porém nós, hoje em dia não se recomenda fazer isso. Também não se recomenda, não se deve aplicar nenhuma substância aí sobre o local da picada, não cortar, não perfurar, não queimar o local e nem se automedicar, tomar nenhum medicamento. Então vá direto para a unidade básica de saúde, levando a foto aí do escorpião que você teve um encontro infeliz aí, sofreu um acidente. Outros animais bem comuns na região, em todo o país, são as serpentes, tá? As serpentes também vão ocasionar acidentes, quando encontram com seres humanos. Algumas serpentes, a grande maioria, vamos dizer assim, elas são aí peçonhentas, ou seja, elas possuem uma glândula que produz a toxina, que o pessoal chama de veneno, e além de produzir essa toxina, ela tem aí as presas para inocular esse veneno, essa toxina dentro do corpo das pessoas. E cada uma das toxinas vai variar de espécie de serpente, tá? Para serpente, podendo causar efeitos diferentes. Nem todas as serpentes são aí
né, peçonhentas, possuem a glândula de veneno. Porém, se você não conhece, se você não está habituado a trabalhar com serpentes, se você sofreu um acidente, recomenda-se também que tire a foto e vá direto, né, a uma unidade básica de saúde munido dessa foto para que o médico, né, tome as providências necessárias. Então, existem inúmeros tipos de serpentes no país. Nesse primeiro caso aqui é uma cascavel, tá? Nós sabemos que simplesmente que é uma espécie de cascavel por causa da cauda aqui de chocalho, tá? Aqui nós temos uma outra espécie de serpente. Aqui um outro tipo de serpente também, tá? Bem comum aqui na região, aqui no estado de Mato Grosso, tá? E o que nós, né, devemos fazer, podemos fazer quando tiver se porventura acontecer um acidente com algum tipo de serpente. Primeiro caso, fotografar o animal, tirar a foto, para ser identificado lá esse animal pelo médico lá na unidade básica de saúde. Não mate também o animal, lembrando que, né, matar animais silvestres é crime, tá? E aí as medidas são parecidas, né, também com as medidas lá no caso do escorpião. Manter o local da picada ou da mordida aí, né, recomendado manter elevado, tá, se for possível. Pode tomar água, existe um mito que não se deve tomar água, mas pode tomar água sim. Permanecer calmo, não correr, não ficar agitado, tá? Porque se você correr, né, para chegar mais rápido, isso pode fazer com que o sangue, isso vai fazer com que o sangue circule mais rápido, movimentando e transportando essa toxina mais rápido pelo organismo. Então, o correto é tomar água, se hidratar, manter-se calmo, tá? E ir o mais rápido para a unidade básica de saúde. O que nós não devemos fazer? Não devemos também fazer o torniquete, não devemos amarrar, não devemos aplicar nenhuma substância nesse local onde teve a mordida, a inoculação do veneno, não cortar, não perfurar o local, não passar nada e não tomar nenhum medicamento, não se automedicar, tá? Lembrando que quem é responsável, quem vai saber qual medicamento você vai ter que usar é o médico. Então, tá? Não se automedique em hipótese alguma. Agora vamos passar aqui para o caramujo africano, tá? O caramujo africano, ele recebe esse nome porque ele não é proveniente do Brasil, é uma espécie invasora, tá? É lógico que ele não veio sozinho da África para cá, foi trazido pelo ser humano, tá? Para servir de alimento, porém descobriu-se que esse caramujo aí é portador, pode ser portador de alguns vermes aí, de algumas larvas de vermes que provocam doenças, tá? E no país, esse animal acabou sendo solto aqui no Brasil e ele, por ser uma espécie exótica, ele não tem um predador natural aqui no nosso país e acabou se tornando o que nós chamamos no dia a dia de uma praga, ou seja, eles infestam as regiões, um grande número desse caramujo, porque não tem nenhuma espécie, nenhum animal que se alimente dele. E ele vai também causar danos aí, por exemplo, a hortaliças, ele vai comer hortas, plantações, e além de fazer esse dano aí, né, ao ambiente ou até mesmo, né, econômico, no caso das plantações de hortaliças, ele pode, né, ser o hospedeiro intermediário aí de algumas espécies de vermes capazes de provocar doenças, como por exemplo aqui o Angiostrongylos costaricensis, tá? Que é responsável aí pela doença chamada de angiostrongilose abdominal, que é uma doença que provoca uma perfuração no intestino, né, ocasionada pelas larvas, e os sintomas vão ser parecidos aí com os sintomas da apendicite. Outro verme, né, que esse caramujo africano, ele é o vetor, é o Angiostrongylos cantonensis, né, que é responsável aí pela angiostrongiliase meningoencefálica, né, de sintomas variáveis, porém que muitas vezes pode levar, né, à morte, da pessoa que pegue alguma dessas doenças, né, ocasionadas aí por vermes que são transportados, as larvas, né, a fase intermediária
da vida desse indivíduo é transportado pelo caramujo africano. Muitas vezes as pessoas associam a esquistossomose ao caramujo africano, só que a esquistossomose ela é transmitida por outras espécies, por outro gênero de caramujo já natural aqui do próprio país também, tá? Então não é tanto associado assim, tá? Com o caramujo africano, tá? A esquistossomose é transmitida por outro tipo, por outro gênero aí de caramujo, de outro tipo de molusco, tá, pessoal? Então esse aqui é o caramujo africano. O que que nós devemos fazer no caso de uma infestação aí na nossa região, na nossa residência, nosso quintal de caramujo africano? É recomendado fazer a catação manual desses animais, porém com a proteção, usando aí algum tipo de luva, ou pode ser um saco plástico mesmo, né, que não esteja perfurado, fazer a catação desse animal. Recomenda-se também, geralmente, fazer um buraco no chão e jogando esses animais dentro, e depois jogar o cal sobre esses animais. Esse cal vai desidratar eles, né, matando esses animais e também, né, matando, no caso aí, as larvas, né, das verminosas que estariam porventura no corpo desses animais. Esses animais eles botam muitos ovos, então recomenda-se também, depois de fazer a catação, né, podar a grama do local, retirar os entulhos, rastelar bastante o solo e jogar cal também sobre esse solo para desidratar os ovos desse animal, senão rapidinho, né, vai estar infestado novamente de caramujo nesse local. Então, né, a recomendação nesse caso aqui, porque que quando eu falei do escorpião, falei ali das serpentes, eu não se recomenda matar esses animais, porque eles são animais da região, tá? São aqui do nosso ambiente. Agora, esse animal, ele é um animal, né, que é um animal exótico, que nós falamos que ele não é desse local, então ele causa um desequilíbrio ambiental, então por isso é recomendado, né, fazer a eliminação total, né? O ideal seria eliminar totalmente essa espécie de caramujo aqui do país, tá? Outra espécie de animal que causa problema, transmite alguma doença para nós, seres humanos, é o famoso barbeiro ou a chupança, né? A famosa chupança, que é o Triatoma infestans, que é esse animal aqui. Esse animal ele é o vetor de um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é, né, o protozoário causador aí da doença de Chagas. Então esse animal também ele é muito comum em residências aí, né, feita de madeiras. Ele vive bastante também no mato, em frestas, né, em troncos de árvores, em montes de árvores, tá? Então esse barbeiro também ele pode transmitir aí, né, ele é um vetor, né? Ele transporta dentro do intestino dele. Quando ele vai sugar o sangue da pessoa, ele acaba defecando ali. Quando ele sai, a pessoa sente uma coceira, vai coçar, esparrama as fezes que pode conter o Trypanosoma cruzi, e aí esse Trypanosoma cruzi acaba entrando para a corrente sanguínea da pessoa e se instalando pelos músculos, como coração, esôfago, por várias partes do corpo, causando a famosa doença de Chagas. Então, muito cuidado com este animalzinho aqui, o barbeiro. Aqui nós temos o morcego, tá? O morcego, no caso aqui, o mais perigoso, que causa problema para nós, é o morcego hematófago, vampiro, tá? Que é uma espécie pequena de morcego, não é aquele morcego grandão, tá? A grande maioria das espécies de morcegos não são, né, hematófagas, ou seja, não vão causar problemas para nós. Esse aqui, no caso, o morcego vampiro, ele é hematófago, ele suga sangue e muitas vezes ele é portador do vírus da raiva. E quando ele vai ali, né, se alimentar do sangue do animal, que pode ser uma vaca, um cavalo, um cachorro ou até mesmo um ser humano, ele pode aí estar transmitindo o vírus da raiva para a pessoa ou para o animal que seja, podendo levar assim à morte. Nós sabemos que o vírus da raiva pode ser fatal aí para o ser humano. Tá? Então esse é o morcego. E aqui outros casos, né, bem comuns também na nossa região. O pombo, por exemplo, né, o pombo, ele tem aí nas suas fezes
algumas espécies de fungos que causam uma doença chamada de criptocose. Esse fungo, né, que produz esporos quando está nas fezes, esses esporos são lançados no ar e a pessoa acaba inalando, né, esses esporos e aí acaba sendo infectado pela criptocose e podendo vir a óbito. É um caso bem grave, muitas vezes pode levar a óbito a pessoa. Aqui as famosas tarântulas, né, as caranguejeiras, no caso, muito raramente vai ser fatal um acidente com um animal desse aqui, vai causar uma dor, um inchaço muito grande, né, mas você vai ao médico, vai tomar ali os remédios e não vai morrer, só se a pessoa for muito alérgica à toxina dele, né, dessas aranhas aqui. Né, as aranhas mais perigosas, por incrível que pareça, são as menores, né, como a famosa viúva negra, a aranha de jardim, a armadeira, tá? Essas aranhas são sim, essas sim podem ser fatais aí, principalmente no caso de criança. Né? Aqui uma centopeia, né, esse animal aqui, esse artrópode, ele, né, também tem aqui, ele é um animal peçonhento, também tem aqui o aparelho inoculador da peçonha, tá? E pode causar acidentes. Muito raramente é fatal também, só se a pessoa, né, for alérgica. E aqui o rato, bem comum, rato, né? O rato ele pode causar, ele transmite no mínimo 35 doenças. Ele pode ser o vetor de no mínimo 35 doenças aí, né, para os seres humanos. Porém, né, a mais comum aí que nós ouvimos falar é a leptospirose, tá? Então, não é só a leptospirose que ele transmite, mas já transmitiu para o ser humano, por exemplo, né, a peste negra, né, ele transmite também o tifo, algumas espécies de salmonelas, né, mas a mais comum aqui no nosso dia a dia, né, é a leptospirose, que se esse animal tiver infectado, essa leptospirose, né, o causador da leptospirose sai na urina. Esses ratos vivem geralmente em bueiros. O grande problema aqui no Brasil é o seguinte: quando chove, né, esses bueiros acabam transbordando e sai junto com essa água a urina desses animais. Em muitas comunidades, muitos locais é comum as pessoas, inclusive, brincarem na água da chuva, né? E isso pode fazer com que a pessoa acabe se contaminando. Mas não só por causa de chuva. Se algum local tiver infestado de rato, algum armazém, né, e algum deles estiver portando aí o agente causador da leptospirose, você pode estar pegando, né, essa doença. Então, é muito perigoso o rato também. Então, não é só a leptospirose que ele transmite, mas são inúmeras as doenças, cerca de 35 aí que ele pode transmitir para o ser humano. Então essa foi a nossa aula aí sobre animais sinantrópicos, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o seu comentário aí se vocês querem que eu fale de um outro animal que porventura eu não tratei aqui. Só lembrando que anteriormente eu falei um pouquinho, né, sobre outros dois animais sinantrópicos, que são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, né, que são aí os mosquitos da dengue. Falei um pouquinho sobre dengue, chikungunya e zika também no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, né, vou estar deixando nos cards aí, assista. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.